Bom, primeiramente, obrigado aí, gente. É um prazer sempre estar palestrando, especialmente num evento da empresa. Muito legal Montoro, também que foi... desculpa. Eu acho que não está Não, gravando ainda, viu? não. Eu que tenho que pôr para gravar? Tá gravando. Já colocou. Tá gravando sim, meu amigo. Tô vendo aqui. Bora? Valeu, foi mal, tá gravando. Segue o barco. Fechou. Bom, beleza, gente. Primeiramente, daí fica a edição aqui, né? Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. É legal palestrar nos eventos da Tempest, especialmente quando ele é aberto, assim, né? Acho que tá todo mundo meio cansado de evento remoto, né? Então, em breve também já vai começar a ter mais evento presencial. E a ideia hoje é falar sobre um uso de uma política que é frequentemente utilizada, mas muitas vezes falta um entendimento real do que ela proporciona, né? Então, a ideia hoje é justamente falar dela. Logicamente, eu não vou conseguir passar por tudo o que foi escrito no blog post e tudo mais, porque ela é uma pesquisa, uma palestra cheia de actions, né? Mas eu vou tentar dar uma passada aqui. Para quem não entende nada de AWS, eu vou tentar dar uma introdução de IAM e tudo mais, para no final todo mundo tentar entender pelo menos um mínimo aí, né? Que nem vocês falaram, meu nome é Rodrigo, né? Eu sou conhecido como Spooker, eu moro em Floripa, né? Conhecido como a Ilha do Silício, é um dos lugares que tem mais startup no Brasil. Eu trabalho na Tempest, né? Não preciso falar isso. Também sou instrutor, tenho 2 patentes e sou aspirante a esportista, aí estou sempre inventando alguma coisa. A motivação por trás dessa talk é justamente surgiu quando tem o CloudSec Forum, é um fórum no Slack, e na verdade quem quiser participar, só falar com o Scott Piper, dá para ser convidado e entrar lá, não é fechado. Ele não é aberto, mas ele não é fechado, né? Ele só precisa conversar com o Scott e ele te adiciona lá. E tem bastante discussão lá, a galera fica discutindo as coisas. E daí eles colocaram essa discussão aqui, né? Que o Defender, né? A ferramenta Defender, é o CSPM Tool da Microsoft, ele estava pedindo essa política, né, de read-only access. E daí entrou essa discussão, né? Pô, mas será que realmente precisa? E daí eu já tinha um pouco isso na cabeça, já sabe que o read-only ele é mal entendido, né? Porque a palavra read, muitas vezes, quem vem de sistema operacional, dá uma conotação de menos poder, né? Então, talvez isso aí que leve muitas vezes a esse entendimento ruim. Daí surgiu, né, esse blog post. Quem quiser acessa o nosso blog lá, o sidechannel.blog. Tem esse post e outros posts de diversos assuntos, não só de nuvem, da empresa inteira, assuntos técnicos no geral. E surgiu esse assunto, e desse assunto surgiu aqui, então vamos falar um pouco disso, um pouco na prática ali, tentar mostrar mais, porque se for escrever tudo que a gente vai falar aqui, né, fica uma bíblia e muitas vezes você não consegue explicar, né? Então, baseado nisso, a gente criou uma agendinha aqui, vou dar uma visão geral do IAM, né? Falar do Control Plane, que é justamente como você controla sua nuvem, né? Alguns exemplos de problema, daí aqui eu vou falar, pegar algumas actions ali e mostrar por que talvez você não deveria estar dando read-only, né? Porque uma coisa que eu tenho que deixar bem claro, o problema não é a política de read-only, né? É que nem a gente fala no texto, né? O problema, na verdade, é o mau entendimento dela e usar ela, né, para distribuir alguns acessos para vendors, para parceiros, ou até mesmo para alguém dentro da empresa, sem saber que existe algumas actions ali que não são tão read ali, é um read diferenciado, vamos dizer. Né? E algumas conclusões e perguntas. Eu estou olhando aqui que eu quero saber mais ou menos o tempo. Então, assim, a visão geral, né, do nosso querido IAM, né? Então, o Identity Access Management, o AWS Identity Access Management, que é o IAM, né, ele serve para controlar o serviço na AWS. Pegando de forma bem sucinta, assim, se você criar um usuário na AWS hoje, lá no IAM, esse usuário ele tem 0, por default é tudo deny, ele não pode nada. Então, assim, se alguma coisa tem permissionamento excessivo no seu ambiente, a AWS, é porque você foi lá e deu a permissão, você ou alguém, porque ele nasce sem permissionamento, né? E ele que controla o acesso aos serviços, né? E a gente está falando aí na casa de 300 serviços, né? Uma política que dá esse acesso é uma política no formato JSON, né? E geralmente ele tem os 4 componentes. Você vai ter um principal, né? Que vai ser um usuário, uma role ali. Ele tem o action, né? Que são justamente esse conjunto de permissionamentos, né?
a gente está falando aí mais ou menos de 12 mil actions, então, assim, é um negócio super granular, né? E, às vezes, as coisas, quando ela é muito granular, muito flexível, ela acaba ficando muito complexa, daí acaba virando um asterisco, né? Que o recurso que pode, né? E um conditional. Então, você tem meio que essa característica, né, de parque, né, um principal. Lógico que depende do tipo de política. Se você estiver trabalhando com uma identity policy, você já está colocando essa política direto no usuário. Daí você não precisa especificar o usuário, porque você já está anexando ao usuário, né? Você vai ter só action, resource e condition, né? Então, você vai ter os statements, você pode ter um ou mais statements, que vai ter, basicamente, essa estrutura. Logicamente, o condition é opcional, né? E o resource, se você usar as managed policies da AWS, num geral é asterisco, né? Porque é uma política criada para ser utilizada em todas as contas da AWS no mundo, né? Para dar uma visão melhor, basicamente vai ter o statement, pode pôr um nome nele, o effects halal, né? Daí você vai ter as actions, aqui é um wildcard que a gente chama, né? Geralmente você tem o serviço, o nome da action, para ser mais específico. Aqui eu estou dando um direito, né? Só um exemplo, em todos o S3, daí em quais recursos, né? Vai ser aqui. E aqui tem uma condicional, né? Que eu adicionei. Então, você vai ter o A, o R, né? E o C do parque, e justamente isso eu vou ser, como eu falei, é uma identity policy, eu vou atachar a um principal. As actions, né, que ali eu coloquei um wildcard, né, que ele suporta serviço 2.asterisco, é o que dá essa permissão granular aos serviços, né? Tem mais de 12 mil, na verdade tem uma ferramenta que chama TrackIAM, nele tem umas 13 mil, tem 13 mil mais ou menos. Se você pegar o permissions.cloud, que é o do Ian lá da Austrália, ele cita lá que tem mais ou menos umas 12 mil, mas de qualquer forma é muita action, né? E a AWS, ela divide ela em 5 níveis, né? Leitura, listagem, escrita, gerenciamento e tag. Logicamente, as mais críticas são as que são de escrita e gerenciamento, né? Não tem como fugir disso, né? E você tem a parte de leitura e listagem, que eu acho que daí entra um pouco do mal entendimento, muitas vezes, das palavras, eu acho, nossa, assim, que é justamente assim, às vezes você quer que ele liste o que tem no recurso, ele dê um describe, né, geralmente, tipo, num recurso para ver a configuração. E a hora que você dá leitura, você dá acesso a ele acessar os dados, muitas vezes, daquele recurso, né. E daí, se você pegar a divisão, mais ou menos, desse action level aqui, quando você está falando de list, você está falando de 16% das actions, quando você está falando de reads, então, a hora que você, entre aspas, dá uma permissão de reads, você está dando permissão a praticamente um quarto, né, um pouquinho mais de um quarto das actions que existem. A parte de tag, ela se torna super importante se você faz um controle via tagging, né, controle de acesso e tudo mais. A AWS vende bastante essa ideia, assim, eu não sei se eu gosto ou não, mas depende. A write também tem bastante coisa de write, né? Que são a parte geralmente que você pode deletar, criar e tudo mais. E a parte de permissions management, que é geralmente a parte mais crítica, ela é uma pequena fatia disso tudo, mas é onde você consegue fazer os maiores estragos, né? E tem essa Node, que eu não sei que o parsing dele lá por algum motivo não sabe ou não está lá na documentação, né? Então, quem quiser acessar é permissions.cloud, tem a AWS, Azure, GCP lá, é super legal o site. E o fluxo de um permissionamento, ele funciona mais ou menos assim, né? Você tem o principal aqui, né? Que pode ser uma role, um usuário, pode ser um SSO, né? Uma aplicação. Ele vai fazer a autenticação, e a partir do momento que ele faz a autenticação, como eu falei, vai ter uma política vinculada com ele. A política, ela pode ser, como eu falei, uma identity policy, ela pode ser uma resource policy, ela tem uma session policy, tem outras policies lá. E daí vai ter as permissões que vai falar, você tem direito a essas actions, né, a essas operações, essas run instance para você criar uma instância, start instance para startar, para parar, né, criar um usuário, e nesses recursos, né. Daí entra, né, que nem, não vou discutir aqui, mas entra a parte importante de mínimo privilégio, né. E paralelo a isso, tem uma característica na AWS que chama cross account, né. Em vez de você criar um usuário para ele aqui, você cria uma relação de confiança com uma conta, outra conta, terceiro, né? É isso que acontece muitas vezes quando você vai usar um serviço, um SaaS, ou você vai dar acesso a uma consultoria, geralmente o que acontece é um cross-account, e daí você atacha, né, essa política com o Trusted Policy, que faz esse cross-account, e daí a pessoa não tem que fazer essa autenticação. A autenticação acontece na conta dela, e ela vai ter o acesso que você dá. E isso aqui é uma das partes mais críticas, onde acontece a maioria do read-only. É muito comum vendor pedir read-only, então se o seu vendor pede read-only,
desconfie desse vendor, né? Porque ele está pedindo... Não porque ele está indo na maldade, é porque talvez ele também não saiba tanto quanto ele está te vendendo, né? E daí, a partir do momento que você tem esse cross account, a segurança da sua conta por read only, ele está particularmente seguro, a segurança dessa outra conta que você fez o cross account, né? Então você tem que cuidar muito para quem você dá permissionamento. E o read only pode abrir portas que você deixa tudo aqui, você segue as melhores práticas, SSO, MFA e tudo mais. E o cara aqui não faz nada, não tem nem MFA, não tem nada, usuário chumbado, código vazado, eu invado essa conta e cai dentro da sua conta, né? Então é mais ou menos isso. Tem uma talk do Sierra que é super legal no Cloud Village. Quem quiser procura lá, Cloud Village, Cross Account, Sierra, vai achar lá no YouTube. É super massa, ele fica 45 minutos explicando esses problemas de Cross Account, né? Porque é uma funcionalidade, mas pode ser um problema. E basicamente assim, né? Então você pode vir via sua própria conta ou via, né, conta de terceiros, e é aqui que entra a maioria dos problemas, né? Que você dá para terceiros permissões. O seu funcionário, na teoria, com acesso a mais, não é o ideal, mas ainda está dentro de casa. E uma dica sempre, né, gente? Sempre use condicional na política. Não tem nada a ver exatamente com o read-only aqui, mas sempre use condicional na política para limitar estragos se essa chave vazar por algum motivo. E daí a gente tem o control plane, né? Se a gente pegar o control plane, hoje, o que o control plane faz? O control plane, você cria a aplicação, você tem acesso à aplicação, você manipula a aplicação, você tira a aplicação do ar, você manipula a sua infraestrutura, né? Então, a aplicação você pode mexer no Lambda, as infraestruturas pode subir uma instância, você pode configurar uma instância, pode tirar ela do ar, você pode modificar ela, né? E também você pode acessar os dados, né? Você pode ter acesso a uma máquina, você pode locar aí dentro de uma máquina usando SSM, você pode fazer uma query num DynamoDB, num RDS, via o control plane, né? E como é que você acessa esse control plane, né? Você acessa via uma chave, né? Então, a API da AWS ela é pública, né? Então, assim, de qualquer lugar que você tiver, não existe restrição. Se você estiver usando Tor, se você estiver usando qualquer coisa, de qualquer lugar, você consegue acessar, né, a API da AWS e fazer estrago. E daí isso tudo se dá através de uma chave. Então, o que acontece? Essa chave, ela começa a ser um novo perímetro. Então, de qualquer lugar, via ferramenta, command line ou console, você acessa o ambiente baseado no permissionamento que você tem, você consegue ter acesso ou não às coisas na conta que você tem acesso. E é muito comum vazar, né? Só para resumir, uma chave, geralmente, o padrão, a chave chumbada, né, no usuário é a KIA, começa com a KIA e tem mais 16 caracteres, né, totalizando 20. E vai ter um secret key, e daí essa combinação dá acesso à conta. E você não precisa saber o ID da conta, você simplesmente configura isso aqui no AWS CLI lá, ou onde você for usar, e ele já cai na conta, porque é roteado internamente na AWS, você não precisa saber a conta, né? E geralmente, quando uma chave temporária, você vai começar com a ASI aqui, e vai ter um session token também, que é justamente porque expira de tempos em tempos, de 1 a 12 horas, geralmente. E como é que eu tenho acesso a uma chave? Você pode ter acesso ao portal e criar. Você pode ter acesso a uma aplicação mal feita que está com a chave chumbada, já vi mais de um caso, e você, a partir daquela chave, você pivoteia para a nuvem e você consegue controlar, geralmente super permissivas, né? Esse que é o problema. Metadata, né? Então, caso clássico, tem um Server-Side Request Forger, você consegue simular o acesso ao metadata, e a partir do metadata geralmente tem uma role associada para a máquina poder fazer ações, né? E você, vamos dizer, você pega aquela chave e também pivoteia para a nuvem. De novo, chave super privilegiada, é comum. Vazamento de código, isso aqui é o mais comum, né? O cara chumba lá no código a chave, em vez de utilizar as melhores práticas. Vai lá, sobe lá, faz um commit lá do código em algum lugar e a chave está lá lindamente para ser usada. Se você monitorar GitHub, você vai ver que isso acontece freneticamente todo dia. Através do endpoint, né, você pode invadir um servidor ou uma máquina que tem acesso à AWS. Ele salva a chave aqui em plaintest, .aws no home, né, .aws credentials. Ele pode também estar no history, porque é bem comum você exportar a chave, né? Então, você dá um export no nome da variável, o AWS CLI vai ver se essa variável existe, né? Ou hardcode, né? Em alguma aplicação, usando o Boto3 ou tudo mais, que você vai lá, deixa lá para fazer uma automação e fica lá hardcode, e você tem acesso a uma máquina de um dev ou de outra máquina lá e vai ter lá no endpoint, né? Third party, né? Então, você pode ownar um terceiro e descobrir que ele tem um cross account. Engenharia social, né? Engenharia social sempre está presente num roubo de informação, né? Então,
Aqui não seria diferente. E daí, para exemplificar aqui, né? Desculpa, gente, eu passei bem rápido, assim, eu falo assim, o IAM, ele é super complexo, né? Tipo, se você pegar o manual do IAM, só do IAM, vamos dizer, a AWS tem 300 serviços. IAM é um serviço desses 300. O manual do IAM deve ter por volta de 2.000 e poucas páginas. Então, assim, é um negócio super complexo de entender. Quanto mais eu estudo, mais eu fico perdido e eu tento entender, e é cheio dos detalhes, né? Então, assim, eu fiz um resumão para quem nunca ouviu o IAM tentar entender o que eu vou falar. Daí eu criei um usuário aqui, chamado de Turing Read Only, né? E adicionei, taxei a política de Read Only Access aqui. Basicamente foi isso. Esse é o nosso usuário da brincadeira. Daí eu simulei algumas coisas. Eu ia fazer um vídeo, eu ia fazer esse tipo de coisa, mas eu vi que não daria muito certo. Eu já, no Actions Talent, que eu fiz no mês passado, sei lá quando eu fiz, esse tempo atrás aí, eu fiz live demo, deu certo, né? Não vou tentar sorte 2 vezes. E daí, alguns problemas, né? Como eu falei, na nossa lista ali, tem mais actions, mas na nossa lista ali a gente listou 41 actions ali que dá para fazer alguma coisa, né? Algumas dão mais trabalho da gente criar simulações, outras são mais triviais. Eu tentei aqui fazer alguma coisa das mais fáceis. Então, a primeira action é a CloudTrail Lookups, né? O CloudTrail, que eu falei, eu mostrei lá. Você pega uma chave, você conecta no control plane, e a partir do que você conectou no control plane, você começa a mandar comandos ali para as coisas acontecerem, né? Então, a partir do momento que você faz esse comando, tudo é logado no CloudTrail. Então, todas as chamadas de action, praticamente aquelas 12.000, né? Tem umas exceções ali, não sei de cabeça, vai ser na documentação, que não são logadas. Mas, no geral, a parte do control plane, tudo é logado no CloudTrail. E é sempre bom lembrar que tem o Data Event, gente. Que você tem que habilitar isso. A maioria dos serviços não tem Data Event. Então, no dia que você tiver problema, um incidente de segurança, tipo num banco de dados, o log do RDS não é habilitado por default. Problema de acesso ao bucket S3. Os logs do bucket não são habilitados por default. São coisas que você tem que habilitar ali, isso em vários serviços. Então, o CloudTrail Lookup Events, basicamente, ele retorna todos os eventos que aconteceram nos últimos 90 dias. Né? E você tem lá Access Key, Event ID, Event Name, o Resource, né? Qual que é o WARD, qual que é... Então, com isso, aqui eu nem fiz teste, eu simplesmente estou apontando, tem esse blog post que é bem legal, que é justamente, ele mostra com o Lookup Events, você consegue enumerar várias coisas. Entre uma dessas coisas é justamente você enumerar o Assume Role, né? Que de repente você descobre que você tem uma relação de confiança com outra conta e você tenta assumir aquela conta também, né? E tudo mais. Mas você consegue mapear, geralmente, qual que é o caso de uso, de que origem vem, geralmente. Você consegue mapear quais são as actions, o que geralmente é comum, para você fazer menos barulho, você tenta ser parecido, ou tenta vir de um lugar similar. Os recursos, né? Porque você consegue mapear, eles estão usando esse recurso, eles modificaram esse recurso, aqui tem isso. Então, você consegue fazer um enumeration, um inventário absurdo, lendo o CloudTrail, né? Então, a hora que você dá permissão de read para um parceiro, ou para um terceiro, ou para um consultor, ele pode ver todos os seus logs dessa conta em específico, logicamente. E eu até entrei em discussão nesse CloudSec Forum lá, que até que foi a motivação, justamente que o View Only também tem essa permissionamento, e o View Only justamente fala que não é para ler recursos, né? Então, assim, é uma das que sobrou no View Only ali. Vamos ver, de repente eles tiram mais para frente. Outra função que você tem o Lambda Get Function, né? Então, o Lambda Get Function, ele pega basicamente a função, seu código lá no Lambda, e te retorna as configurações que tem lá e um link para você fazer download, né? Então, basicamente, você está dando acesso a um parceiro, de repente, para ler seu código, né? Ou para um atacante, né? Ler seu código e muito mais ali, de repente, ter mais informação. De repente, você tem chumbado ali uma chave para o cara pivotear e subir privilégio. De repente, você tem uma falha ali que o cara descobre olhando o código-fonte, né? Então, assim, ou de repente você tem um segredo ali, né, que ninguém deveria saber, né, um código específico, fazer uma conta, fazer alguma coisa. Então, basicamente, se você dá aqui, ó, o Lambda Get Function e o nome da função, né, eu estou usando aqui o profile, o Turing D que eu criei lá com aquele usuário, eu dou um Lambda Get Function, aqui está na minha máquina aqui, né, e daí, basicamente, ele vai printar tudo essas informações de Lambda, eu não sou um especialista em Lambda, né, e daí tem esse location, então tem um location que é um S3 deles, que ele tira o snapshot, que vale por 10 minutos. Se você clica nele, ele vai te dar um zip, né? E dentro desse zip tem o código, a função, e você consegue simplesmente abrir a função que está lá, né? Se não tiver nada
Eu não sei como é que faz o enforce disso, mas você consegue. Então, assim, a partir do momento que você dá o Read Only Access, você está dando esse tipo de permissão para o terceiro ou para tudo mais, né? A não ser que o cara tenha que fazer code review das suas funções, não tem por que ele ter esse acesso. Daí tem outra função que é no EC2, né? O EC2 são as instâncias, né? E daí tem o Describe Instance Attribute. E tem desses atributos é o User Data. User Data geralmente é o pós-start da máquina. Eu vou criar uma máquina e geralmente eu coloco no User Data alguma coisa. Para quê? Eu coloco alguma coisa para fazer alguma automação. De repente, vou conectar no FTP, vou conectar no não sei da onde, num Git, vou baixar, vou instalar, vou fazer alguma coisa. E nesse meio tempo, pode ter informação confidencial, pode ter outras informações, pode apontar para algum lugar, né? Não necessariamente vá apontar. E basicamente, a hora que você tem o read-only, você também consegue dar um describe, né? O atributo user data, você tem que especificar o ID, né? Mas logicamente você consegue listar as instâncias, né? Daí você pega, ele vai te retornar esse valor, que é um base 64, e daí você pega e você vai estar lá, submit alguma coisa, alguma declaração, alguma conexão, alguma coisa, que pode ser um insumo, né, de reconhecimento, pode ser uma credential access, pode ser N coisas, né? Então, é tipo assim, o seu parceiro precisa olhar, você quer olhar se lá tem alguma informação? Logicamente, eu também posso ir lá como um cara malicioso e colocar uma backdoor lá, uma shell reverse e tudo mais, né? Tem posts aí falando sobre isso. Daí, outra coisa que tem no Read Only é justamente o acesso ao Dynamo. Dynamo é um banco NoSQL da AWS, né? Então você vai lá, coloca seus dados lá e tudo mais, e depois você acessa. E daí tem o Scan e o Carry, né? Que você consegue retornar as informações. Então, basicamente, aqui, você dá um Dynamo list tables, daí ele vai listar as tables. Eu peguei isso aqui, da AWS Sample lá, que tem lá no documentação deles, e subi lá. Daí eu peguei, dei um Dynamo Scan na table reply, né? E basicamente ele me voltou todo o conteúdo. Aqui eu não tenho nenhum conteúdo crítico, mas se você está usando DynamoDB, você pode ter conteúdo crítico. De repente você não está usando criptografia, já vai ser vazamento de dados e tudo mais. E outro ponto que tem que lembrar, muitas vezes, se você dá o read-only para um parceiro e de repente você tem que estar em compliance com a LGPD, se alguém souber, me fala melhor depois, explica. Mas aquela conta que você tem um cross-account, talvez ela entre no escopo, né? Porque ela tem acesso ao dado, né? Então, tem que cuidar isso, não só pelo vazamento, mas como escopo de LGPD, como todo esse outro arsenal de coisas que pode vir por trás disso, né? Outra action que é super interessante é a getObject, né? A getObject, S3 é a getObject, é a que libera você pegar um arquivo dentro do S3, né? Então, o getObject é o get no S3, né? E basicamente, o que você faz? Você basicamente, quando você tem o read-only, você vai lá, dá um S3 LS, né? Você vai listar os buckets que tem. Isso aqui é uma conta demo, né? Então, não tem muita coisa. Daí, a partir do momento que eu descobri o nome do bucket que eu quero, eu vou dar um LS dentro do bucket, como se fosse um diretório mesmo, né? Daí ele vai me dar aqui que eu tenho o Turing Secrets. E daí, basicamente, eu dou a AWS S3, que não estou falando, eu estou copiando dados via, vamos dizer, usando o control plane, basicamente, né? Eu estou vindo aqui, dou um S3CP, aponto o nome do bucket e o nome do arquivo e copio para local, né? Daí ele faz um download local, eu dou um cat aqui e pronto, descobri o segredo, né? E o getObject, além de você conseguir fazer data exfiltration, né, que você consegue, ele tem uma outra coisinha por trás, eu até vou comentar aqui, que é justamente o que acontece. A hora que você cria um bucket, eu vou pegar aqui, ó, My Turing Day Bucket, né, que é o bucket ali que eu citei. Se você pegar o access dele, ele está bucket objects not public, né? Então, na teoria, eu não consigo acessar. Então, se eu tentar acessar aqui direto, sem a chave e tudo mais, ele vai falar access denied porque eu não tenho acesso. Mas aí, o que acontece? O getObject, ele te dá a opção de você fazer um pre-sign. E aí, o que é o pre-sign? Basicamente, você assina com a sua chave e ele vai valer por um time que você especificar. Que eu não especifiquei, eu não lembro o default. E ele vai te dar essa URL, né? E daí, a hora que você tem essa URL, você consegue acessar o dado, né, de fora. Então, isso também ele te dá um potencial de fazer um data exposure, né, um research exposure, porque eu consigo pegar um arquivo, logicamente pode ser um arquivo super tenso, sensível, e posso exportar com mundo externo. Então, assim, e aqui tem uma parte que é bem chata, que isso aqui não é logado. Eu não sei por que isso aqui não é logado. Pelo menos no teste que eu fiz não foi logado.
é um breu que existe. Isso você só vai descobrir se você salvar o Data Events, que não é default do S3, e daí você vai pegar que está tendo um download usando uma key. Então, assim, isso aqui é magia negra e tem que tomar cuidado, senão precisa. E daí tem uma policy lá que você consegue meio que proibir isso, mas você proíbe outras coisas também. Mas se alguém quiser, me adiciona, me pergunta depois que eu passo. E daí, não menos importante, a última aqui, gente, eu não sei como é que eu estou de tempo, Cabral. Tem a Get Account Authorization Details, né? Que justamente, o que acontece? Se você tem uma ferramenta que vai checar seus permissionamentos, suas roles, né? O que você tem de permissão, tudo mais, ok, você dá essa permissão. Mas se você está dando para um parceiro, ou para um terceiro, ou para não sei o quê, por que ele tem que saber como é que está as suas políticas? Porque com isso eu consigo listar os permissionamentos que tem, né, na sua conta inteira, né? E descobrir os pontos falhos, né? Na mão do atacante isso é ouro, né? Então, eu usei o Cloud Explain, em vez de usar uma ferramenta, basicamente, usar o Cloud Explain download, né, esse comando aqui, ele basicamente ele funciona como se eu rodasse a AWS CLI lá, IAM, Get Authorization Account Details lá. Daí ele baixa um JSON, daí eu rodo o Cloud Explain padrão em cima do JSON, né, e daí, basicamente, ele vai me dar o que eu tenho de risco, né? Então, ele vai me dar que eu tenho de data filtration, de privilege escalation e tudo mais. Aí, quem já usou o Cloud Explain sabe que ele vai fazer um drill down por principles, por políticas, por roles e tudo mais. E daí eu consigo ver aqui que tem um developer que tem um pouquinho de excesso aqui. Eu consigo ver que o Turing Read Only, justamente por ter aquelas permissões também, tem um excesso aqui, né? E é isso, né? Então, assim, o que eu falei, eu queria mostrar algumas possibilidades que aquelas actions, eu mostrei acho que 5, 6 aqui, né? De 41, tem muito mais opções, tem muito mais coisas. Tem várias de credential lá, que eu não mostrei nenhuma de credential, de retorno de credential, que eu teria que montar um laboratório mais complicadinho, assim, eu não consegui. Mas essas seriam algumas actions que eu gostaria de mostrar, né? Conclusão e perguntas. Então, sempre que você vai estabelecer um acesso do principal, especialmente se esse principal é de fora da empresa, né, um produto, um consultor, tudo mais, entenda as reais necessidades, né? Cuidado com a utilização da política, né? Porque, como eu falei, o problema não é a política está certa, ela dá direito às actions de read, né? Você pode ir lá, tem um access level, tem as actions de read, ele dá só isso, ele não está errado. Mas eu falei, muitas vezes a gente, por entender a palavra read como, geralmente, quem vem de Linux, de Windows, o read geralmente não é um negócio tão crítico, né? Geralmente é quem tem menos privilégio. Estudar os ataques em control plane, que nem eu mostrei algumas coisas, eu mostrei get objects, tem vários detalhezinhos que são cruéis com a parte de segurança. Utilizar o view only ou security audit, né, se você quer usar uma custom, ou se você criar uma, é melhor ainda. Lógico que depende do uso, depende do tipo de perfil e tudo mais, não existe uma receita mágica. Modelagem de ameaça, entender por quais caminhos, né, que eu consigo chegar. E sempre validar os permissionamentos. Hoje você está com pouco find, amanhã ou uma hora depois, cara, a nuvem é muito viva, né? Eu faço um deploy agora, pum, nasceu 50 palhas. Eu vou lá, removo, morreu 20, mas nasceu outras 53, entendeu? É muito vivo. Então, assim, sempre valida. Essas validações, elas batem no control plane, não vai atrapalhar a performance de nada do seu ambiente. Isso aqui é um negócio para você rodar quase que diariamente, né? Justamente para não ser pego de surpresa. Porque esses permissionamentos excessivos, eles vão ter problema na hora que vazarem, né? Então, se você já detecta eles antes de vazar, você já consegue ir resolvendo, né? E abro para perguntas. Aqui tem meu Twitter, o Twitter da empresa. Quem quiser me adicionar, Rodrigo Montoro no LinkedIn e meu e-mail. Just in time, eu não sei Legal. quanto tempo. Legal, Spooker. Não, temos sim, cara. Eu acho que, filho, essa política devia ser read a lot, only access, né, cara? Mais ou menos. Porque dá para ler bastante. Eu queria, antes de abrir para a pergunta do pessoal, eu queria fazer uma pergunta aqui específica. Você identificou 41 dessas actions que dá para fazer um monte de coisinhas aí, ler bastante coisa sensível. Você pretende cavar mais, né? Porque a gente estava falando de 12 mil actions, né? Você pretende cavar mais para achar outras? Né? Cara, que assim, quando eu comecei o post, eu comecei muito focado, né? Deixa eu até voltar aqui o slide, quer ver? Eu comecei muito focado nisso aqui, ó, quer ver?
eu comecei muito focado nesse aqui, né? Level of Data Access, né? O que dá acesso à data. Mas se você pegar no contexto de empresa, porque assim, lógico, a parte mais crítica é você dar para um terceiro, ou de repente para alguém que não deveria ter, uma possibilidade de acessar seus dados, né? Acho que é a parte mais crítica. Só que, por exemplo, tem muita coisa, por exemplo, de IAM, que não são dados, né? Não é data que eles falam, né? Mas é informação do seu ambiente, que talvez ele não precise saber. Então, talvez não precise, entendeu? Então, a read-only, ela tem essa parte de data, provavelmente tem mais, que lógico, eu não fiquei cavucando o máximo possível, eu achei uma quantidade razoável ali, falei, não, acho que tá legal já, né? Porque senão você vai ficar cavucando. O read tem 3.000 actions lá, talvez você vai ficar um tempão, né? Até validar também, testar. Então, assim, a ideia é talvez dar mais uma olhada, assim, e talvez pegar uma parte do read-only, que talvez não entre nessa parte de data, né? Mas que entre numa parte de enumeração que talvez seja necessário a pessoa saber. Que nem eu falei no Get Authorization lá das políticas, né? Aquela última, ela nem está no blog post. Aquela que eu falei dos permissionamentos. Por quê? Porque isso não é um vazamento de dados. Você saber que o cara tem a política X, PTO, com fines, não é um vazamento de dados, né? Só que se você balancear para a parte de segurança, é um problema. O cara não precisa saber disso, né? A não ser que ele esteja trabalhando para me ajudar a resolver, né? Daí... Perfeito. Eu vou partir aqui para as perguntas do pessoal, elas são mais gerais no que se refere à nuvem, na minha opinião aqui, posso estar errado, mas começo pela pergunta do Fabiano Rodrigues, que é o que torna uma instância mais segura? Por exemplo, VPC, subnet ou algo mais? Assim, a instância, ela é como qualquer Linux instalado em qualquer máquina, né? Então, acho que assim, a primeira parte que torna ela segura é você fazer o hardening e manter ela atualizada, né? Acho que não tem como fugir disso. Só que o que acontece? Foi que nem a gente falou no Actions Talents, né? Até é legal essa pergunta porque vincula isso. Até tem um vídeo aí, depois vocês puderem mandar o link aí no chat, que está no YouTube, da Tempest. Justamente, quando você tem uma instância na on-premise, você tem um perímetro para ser quebrado, né? Geralmente atrás de um firewall e tudo mais, e a hora que você cai lá dentro, você pode, de repente, descobrir um usuário, né? Uma falha ali, de uma falta de patch, mas é mais limitado. A hora que você está na nuvem, você está tudo certinho, você está com VPC, você está dentro de um VPC endpoint, numa subnet privada, né? Não, desculpa, você está dentro de um VPC, uma subnet privada, você tem VPC endpoint ali para daí ele sair para comunicar, que nem sai para a internet, né? Só que daí tem um SSM, por exemplo, eu consigo via SSM cair lá dentro, né? Então, assim, na nuvem, você tem que ter o arroz com feijão, que é patch, management, hardening, né? Uma senha forte ali, controle de acesso e tudo mais, né? Os security groups fechadinhos, de preferência, que são os firewalls, né? E você tem que ter o mínimo privilégio no permissionamento, porque que nem eu falo aqui, né? Tipo, navegando os slides aqui. É que nem eu mostro aqui. O control plane, você tem acesso à infra, né? Do control plane para dentro da infra. Então, você tem que ter o mínimo privilégio e esse controle de permissionamento para justamente você... Porque se você deixar só a infra segura, você pode ser invadido pelo control plane, ou você pode ser invadido pela aplicação que está lá dentro, né? Então, assim, é um conjunto de coisas, mas o que difere de estando na nuvem é justamente você também, além de ter o arroz com feijão, que eu falei que não dá para fugir disso, né? Você ter o controle do control plane, o monitoramento e tudo mais. Beleza, tem uma pergunta aqui do Pedro Borges, que ela tinha sumido, mas depois o Manuel Antônio postou de novo, obrigado. Ele fala assim, boa tarde. No AWS Serverless Backup, geralmente se usa o key para fazer conexão com o S3. Você considera esse procedimento seguro? Se não, qual que é a orientação segundo as boas práticas de segurança? Cara, agora eu acho que você me pegou, eu não entendi a pergunta. Eu vou Vou ser ler bem aqui no... sincero que essa parte de serverless Lambda não é meu core business, assim. Tá. Mas ô Pedro, se for o Pedro que eu estou imaginando, me manda uma mensagem no LinkedIn ali que eu vou atrás que eu gosto de estudar, cara. Para mim. Tá. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui do Igor. Deixa eu ver se eu já cumpri tudo que estava na minha planilha, só ver aqui. Tem uma pergunta aqui do Igor Aquino, que diz o seguinte, seguindo o modo leigo,
é que onde estou em AWS não há orientações da plataforma a respeito, um guia de melhores práticas, orientações de segurança da plataforma. Imagina que ele está querendo buscar informação sobre como achar fontes boas de informação sobre a AWS. Fontes boas de informação sobre a AWS. Cara, eu particularmente, assim, eu acabei criando um vínculo de gente boa que eu sigo no Twitter. Eu sou bem usuário de Twitter, eu gosto do Twitter pra caramba, assim, porque eu acho que o Twitter mantém uma rede social em geral ali que troca bastante informação e tem uma galera muito forte de nuvem ali na, na parte de nuvem. O CloudSec Forum, que é aquele fórum do Scott Piper, quem quiser, manda uma mensagem que eu mando o link lá para falar com o Scott Piper lá ou com alguém. Também rola muito, é em inglês, mas rola muita informação lá. Rola muita informação. A AWS tem um material muito legal também que eles disponibilizam, tem uns blogs dele, rola bastante coisa no próprio site, no próprio material da AWS, né? E no geral é isso, né? Tipo assim, o ruim da grande parte do material é muita coisa focada à certificação, né? Não necessariamente ao dia a dia. Então você pega lá, tem muita coisa de security que cara, é muito focado na certificação, mas não tem um exemplo, uma coisa, um abuso, sabe? E tudo mais. É uma coisa que eu já conversei com várias pessoas que faz falta no mercado, né? Esse curso. Mais específico. Na Tempest, a gente tem um curso interno, né? Do ARP mesmo, né? Que é super legal ali, que a gente treina as pessoas. Mas é bem diferente de uma certificação. É um curso mais prático mesmo ali que a gente ministra internamente na Tempest. Então, até aproveita. A gente tem um monte de vaga. Aproveitando, né, Cabral? Entra aí que consegue fazer um curso de graça até. E ainda ganha, né?